A paz do Senhor para a igreja, amém? Os irmãos podem se assentar. Na verdade, a palavra, eu me perguntei o que dizer hoje. Falar sobre a lição, mas os irmãos já estudaram sobre a lição de hoje. O que eu vou falar, Senhor? E algo ardeu no meu coração. Eu já falei sobre esse assunto aqui na igreja. E não saiu da minha mente, não saiu do meu coração. Eu repeti essa palavra. Uma experiência minha com Deus, mais ou menos 2005, 2006. E eu resolvi passar para a igreja novamente. Porque talvez sirva para alguém. O que aconteceu comigo. Deus queira falar com alguém de igual, não sei. Então, eu estou na dispensação do Senhor. Bom, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Ao 34, são os versículos de base. E eu dei um tema para essa palavra: preocupação. A ansiosa solicitude pela vida. Mateus capítulo 6. Os irmãos já conhecem essa passagem? Amém? Todos acharam? Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bom, diante dessa palavra que o Senhor falou para mim há algum tempo atrás, claro, o Senhor estava cuidando de mim, e Ele ministrou o meu coração, e eu fui fazer algumas pesquisas sobre preocupação. E preocupação significa nada menos do que ideia fixa e dominante. É algo que domina a gente, que absorve o nosso espírito, nosso fôlego de vida. É uma inquietação. Preocupação é uma ideia antecipada das coisas. É uma pré-ocupação da mente. Isso é preocupação. Mas aí eu entendi que Deus, depois do Senhor criar os céus, a terra, fazer tudo, Ele não deixou o mundo à sua própria sorte. Ele não é como um relojoeiro que dá corda no relógio, cruza os braços e vamos esperar o que vai acontecer. Não. O que eu vi no começo ali da criação, após o dilúvio, capítulo 8 de Gênesis, versículo 22, quando Deus fala assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, não cessarão. Ou seja, após o dilúvio, depois de ter acabado com tudo, Deus está renovando a sua promessa de cuidado com o ser humano. Amém? Então, se Ele falou, está falado. E eu vivia com tantas preocupações de um jeito, não que eu não tenha, veja bem, mas eu vivia de uma forma angustiosa, angustiada, estressada.
algo assim que não me fazia aproveitar a vida que Deus me deu. Então eu percebi com essa palavra que Deus está manifestando um amor e um cuidado especial pela criatura, não importa quem ela seja, não importa como ela seja. Deus está dizendo, renovando a sua promessa de cuidado sobre nós. E aí Jesus vem no capítulo 6 aqui que nós lemos agora, ele diz, não andeis ansiosos. E eu entendi com isso o quê? Que não adianta se preocupar. Mas por quê? A preocupação, ela divide a nossa mente. A ansiedade, ela reparte a nossa mente, a nossa energia entre as prioridades de hoje. Quais são as prioridades de hoje, nós donas de casa? Vamos dar um exemplo, que daqui a pouco é meio-dia, que eu não fiz o arroz ainda, que eu tinha que passar no mercado, eu tinha que ir na feira, comprar uma verdura, e mais tarde tenho que arrumar todo mundo, tenho que estar aqui às 5 horas, depois tem o culto 6 horas, essa seria. Então, às vezes, nós ficamos no culto e a nossa mente fica repartida entre as prioridades de hoje. Mas amanhã, segunda-feira, eu tenho um cheque que vai bater. Mas e se o dinheiro não cair na conta? Mas e se não sei o que lá? E a gente fica assim, repartida. A nossa mente, a nossa energia fica dividida. Então, quando Jesus diz, isso eu entendi, não andeis ansiosos, não adianta se preocupar. Os irmãos estão entendendo? Amém? Sabe, parte da nossa mente está no agora e o restante no que ainda nem aconteceu e a gente nem sabe se vai acontecer. O resultado disso é meia mente vivendo, meia cabeça, meio cérebro, ou pré-ocupado com coisas que ainda não aconteceram e que a gente nem sabe se vão acontecer e nem como vão acontecer. Tá? E não é só essa a consequência. Preocupação causa muitas enfermidades. Está comprovado. Eu vi uma pesquisa de que 55% das pessoas que vão ao consultório poderiam ficar bem, poderiam ser curadas, se elas deixassem um pouco suas preocupações, seus temores, com coisas às vezes que ela não pode ter domínio. Amém? Então, preocupação causa enfermidades. Preocupação tem sido associada à pressão alta, problemas cardíacos, cegueira. Incrível, mas preocupação causa cegueira, artrite e, pasmem, até resfriado. Então, poderia valer o custo. Poderia valer o custo se funcionasse, mas não funciona. E aí nós lemos essa passagem, nós sabemos de cor, mas nós não temos posse sobre essa palavra. Nós não colocamos ela como regra na nossa vida. Nossas inquietações, Jesus está dizendo, são vãs. Não adiantam. O resultado será perda de tempo e consumo de energia, tá? Da ocupação dos nossos neurônios com algo que nós não temos controle. Nem sabemos ao certo se vai acontecer ou como irá acontecer. O cérebro, ele fabrica hormônios, os mais potentes, que é para que a gente tenha um desempenho melhor, né? O melhor desempenho. Entre esses hormônios, se alguém aqui entende do assunto, foi pela pesquisa, passei a entender. Entre esses hormônios são lançados pelo cérebro o famoso cortisol. Sério, Léo? Um hormônio que, juntamente com outros, aciona mecanismo no nosso cérebro, tá? Para que a gente tenha um melhor rendimento. E aí esses hormônios são acionados, mas se não tiver nenhum objetivo, o que acontece? Eles ficam correndo sedentos na nossa corrente circulatória e aí eles destroem os neurônios. O que é isso? A preocupação faz a gente se consumir. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Nós estamos nos consumindo quando nos comportamos assim. Aí Jesus fala, qual de vós poderá com tantos cuidados acrescentar um côvado à sua altura? Mais ou menos 44 centímetros, não é isso? Então,
A gente pode fazer isso? Eu sou baixa, eu poderia aumentar mais 44 centímetros a minha estatura? Não, né? E muito menos aumentar o curso da minha vida. Só Deus sabe quanto tempo eu vou viver. E a preocupação nunca clareou um dia. Fica acordado a noite toda com um doente no hospital para ver se o dia vai clarear mais rápido se você ficar preocupado. Quanto mais eu ficar preocupado, mais rápido a hora vai passar. Não vai. Nunca resolveu um problema, preocupação. Nunca curou uma enfermidade. Tá? E aí mais pessoas tomam tranquilizantes, né, Silas, para dormir. Outras tomam estimulantes para iniciar o dia bem. E aí bebem café o dia inteiro para terminar o dia. E por aí vai essa vida assim, cheia de preocupações. Em João 16:33 fala assim, anime-se. O próprio Jesus falou isso. E aí quando ele diz anime-se, ele é ao mesmo tempo, tem de bom ânimo. O que significa isso? Tenha coragem. A gente é preciso ter coragem para viver, né? E aí nós precisamos nos lembrar que a nossa história não acabou. Quem fica preocupado com essas coisas, como os próprios versículos aqui dizem, são as pessoas que não têm conhecimento da graça de Deus. Quem fica preocupado são pessoas que não têm o cuidado de Deus, acham que não têm o cuidado de Deus. Mas se Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, por que a gente tem que ficar angustiado e sofrer por causa dos nossos problemas? Quem fica em desespero, pode ver o versículo 32 de Mateus 6. Quem fica em desespero é quem não tem a graça de Deus. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Eles é que ficam preocupados. E nós precisamos ter esperança no futuro, mesmo que não seja possível sorrir o tempo todo. Claro que não é possível sorrir o tempo todo. Números 9, do versículo 15 em diante, fala que Deus cuidou do povo de Israel em meio ao deserto. E diz que nem os sapatos deles se gastaram, nem as roupas se gastaram. Os acontecimentos dessa terra é tipo um efeito colateral de algo que lá do Éden, de uma decisão errada. Mas a gente precisa conviver com isso. Mas conviver com isso pensando o quê? Porque para mim tenho por certo o quê? Que as aflições deste tempo não são para comparar que em nós... Gente, olha só, tenho por certo. Você tem certeza que tudo aqui na terra não é para se comparar com a glória que nós há de ser revelada? Um dia desses o Léo pregou aqui que a gente acabou a saudade de Jerusalém. A gente vive como se fosse viver aqui para sempre. E não fôssemos mais ter uma outra pátria como cidadãos celestes em terra estranha. E aí nós vivemos assim. Mas todas as coisas, será que todas as coisas mesmo